Pra gente poder alcançar resultados extraordinários, a gente precisa sair do lugar que mantém a nossa mentalidade pobre. 7 escolhas que eu fiz, difíceis, mas que eu fiz, que me levaram ao sucesso. Eu quero compartilhar com vocês agora. Se você fizer essas mesmas escolhas, acredito que você pode ter sucesso extraordinário nesse ano de 2022. Não tem milagre, não tem mágica. São escolhas, e são escolhas difíceis. Foram as escolhas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Primeira escolha, vamos falar sobre 7 escolhas difíceis que eu fiz aqui com vocês. Primeira escolha difícil que eu fiz, que me trouxe muito sucesso: me mudar. Escreve aí, se mudar. Todo mundo quer ter sucesso, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, fazer as escolhas difíceis que podem trazer resultados. E essa escolha, cara, ela me trouxe um resultado assim extraordinário. O que aconteceu? Eu morava em Maringá, Paraná. E aí, eu tinha uma empresa lá, certo? E essa empresa, eu tive vários problemas com ela, e essa empresa basicamente faliu. Eu me mudei de Maringá pra São Paulo, na tentativa e na esperança de ter uma vida melhor. Eu morava perto da minha mãe, perto do meu pai, morava perto da minha família. E cara, quando eu morava perto da minha família, eu tinha muito problema. Eu sentia assim que a minha família pegava muito no meu pé, me enchia muito saco assim, sabe? Então a família normalmente às vezes encontra muito pelo em ovo, muito frescurinha. Eu sou um cara prático, eu não gosto de BO, de problema, de reclamação, disso, daquilo. E eu sentia que a família tinha muito disso, tinha muito clima desnecessário. Ai, fulano veio aqui e não me cumprimentou. Que eu falei, cara, não dá, sabe? E a minha cidade também, eu percebi que existia um teto de mentalidade lá. Eu falei, não dá. Eu não posso conviver com esse teto de mentalidade. Tem 5 anos que eu moro em São Paulo. Há 5 anos atrás, gente, eu vivi grandes coisas antes disso na internet. Ganhei muito dinheiro, não tanto quanto eu ganho depois desses 5 anos, mas eu ganhei muito dinheiro, né? E aí aconteceu que a coisa ruiu, fiquei endividado, me ferrei, mais de 200 mil de dívida no banco. E aí que a coisa começou a mudar. Eu mudei para São Paulo, conheci novas pessoas, aprendi novas estratégias. Eu já tinha feito muito sucesso na internet, mas eu agora não queria mais ser o Thiago do canal Boom. Agora eu queria ser o Thiago Fonseca, esse que vocês conhecem. E aí que a coisa começou a mudar, mas tudo isso mudou porque eu decidi mudar de lugar. Pra gente poder alcançar resultados extraordinários, a gente precisa sair do lugar que mantém a nossa mentalidade pobre. O bolo, anota isso aqui pra você não esquecer, o bolo não cresce mais do que a forma, jamais. A tua cidade, a casa do teu pai e da tua mãe, os teus vizinhos, os teus amigos são a tua forma. Você não vai conseguir crescer mais do que a média deles. As pessoas que você tem ao seu redor são a sua forma. Os lugares que você frequenta são a sua forma. O conhecimento que você tem é a sua forma. Entendeu? Eu tive que mudar. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor você não percebeu, mas às vezes é dentro da tua casa. Tua mãe fala o tempo inteiro, não vai dar certo. Às vezes seus amigos falam, mano, você vai investir mesmo nessa parada? Para com isso, mano. Você é louco? Ou seja, as pessoas que estão ao seu redor não acreditam que elas podem. Então fuja de pessoas que não acreditam que podem. Por quê? Quando eu caminho com pessoas que acreditam que podem, o efeito colateral é eu acreditar que eu posso também. Outra coisa que eu fiz durante muito tempo é abrir mão da diversão. Eu tive que abrir mão da diversão durante muito tempo. Cara, quantas vezes eu trabalhava até 6 horas da manhã. Ixi, quantas vezes a gente trabalhava até 6 horas da manhã e a nossa janta era na padaria. 6 horas da manhã a gente já chegava, gente, vamos tomar café? Já chegava tomando café na panificadora, de ter trabalhado a noite inteira acordado. Ou seja, você vai dedicar tempo desproporcional, você vai ter que abrir mão da diversão. Outra coisa, você vai ter que abrir mão de aquisições. Uma coisa, tem muita gente que quer alcançar o sucesso, mas sempre quer estar com um sapato novo. Eu quero alcançar o sucesso, Thiagão, mas trocando de carro todo ano, né? Eu quero alcançar o sucesso, mas eu não abro mão de fazer pelo menos 4 viagens por ano. Não é? Ou seja, você vai ter que abrir mão das suas comprinhas também. Você vai colocar o teu dinheiro num lugar só. E as pessoas não percebem, mas quando a gente fala de diversão, a gente também tá falando de compras. É gastando dinheiro desnecessário, com comida, com roupa, com um monte de coisa que não vou te levar para lugar nenhum. Outra coisa que eu abri mão da aceitação. Entenda o seguinte, quem vive pelos aplausos morre pelas críticas. Tem muita gente que é viciada em aceitação. Eu perdi o vício pela aceitação e eu comecei a buscar respeito. Eu não quero ser aceito, eu quero ser respeitado. O grande problema é que você está buscando a aceitação dos seus amigos, da sua família,
Você não precisa que ninguém te aceite. Você só precisa ser respeitado. Entenda o seguinte, não existe amor sem respeito. O primeiro passo para uma criança amar o pai é respeitar o pai. O primeiro passo para você amar alguém é respeitar essa pessoa. O amor só nasce através do respeito. Então você precisa abrir mão da aceitação das outras pessoas. Tem muita gente que não abriu mão disso ainda e sai dizendo sim pra tudo. Pra você querer ser aceito, você sai dizendo sim pra tudo. Ah, sim pra isso, sim pra aquilo outro, sim pra não sei o quê. Você precisa abrir mão da aceitação. Cara, você não quer ser meu amigo? Eu não tô nem aí. Ah, eu não concordo com você. Uma pena, não é mesmo? Olha a minha cara de inconformado. Olha como eu tô triste. Olha como isso abalou o meu dia. Ou seja, quando você abre a mão da aceitação, você já não liga mais pras críticas. Porque as mesmas pessoas que criticam as suas decisões são as mesmas pessoas que aplaudem seus resultados. Entenda o seguinte, quando você tira as pessoas erradas do seu caminho, as coisas certas começam a acontecer. Viver pela fé. Viver pela fé não é fácil. Viver pela fé não é fácil. Mas quando a gente começa a caminhar com Deus e começa a viver pela fé, a gente começa a viver coisas sobrenaturais. Eu não tô aqui falando de coisa que eu não vivi, eu tô falando de coisas que eu tô vivendo, gente. Viver pela fé é um negócio doido. Doido. Deus, ele faz uns negócios assim, velho, inexplicáveis. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu não estava vivendo pela fé, mas esses últimos 2 anos me ensinaram a viver pela fé. Deus se transforma no teu melhor amigo. Você faz de Deus o teu guia, o teu oráculo. Você consulta ele antes de cada decisão. E você não confia apenas nas coisas que você pode ver. Você começa a confiar nas coisas que você não vê. Você começa a confiar que Deus vai prover coisas. Sabe, você entende que você faz os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Tem muita gente que não está disposta a viver pela fé. E é um sacrifício, porque a gente está acostumado a confiar na força do nosso braço. E quando a gente para de confiar na força do nosso braço e entende que Deus é muito mais forte, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, coisas extraordinárias começam a acontecer. Então, eu não sei que fase você está vivendo, mas talvez, não quer dizer que a tua fase estaria melhor e que você estaria com muito mais dinheiro no bolso. Mas quando a gente está ligado com Deus e vive pela fé, a gente começa a desfrutar da paz que excede todo entendimento. E mesmo que tudo esteja caindo, mesmo que as coisas estejam dando muito errado, você sente uma paz inexplicável. Que qualquer pessoa no teu lugar estaria desesperado, estaria triste, estaria arrancando os cabelos da cabeça. A última coisa que foi um sacrifício, mas valeu muito a pena. Aqui nessa estante tem mais de 10 mil reais de livros, juntando todos os livros, né? Mas o grande sacrifício que eu fiz não foi investir 10 mil reais em livros. O grande sacrifício que eu fiz foi investir em conhecimento, e conhecimento valioso. Eu fiz muita mentoria, eu participei de muito mastermind. Eu paguei um alto preço para me conectar com muitas pessoas que hoje eu admiro, que eu já admirava e hoje são meus amigos. Então eu comecei a investir em mim. Não investir na bolsa apenas isso e aquilo, mas investir em mim, investir no Thiago. E às vezes tem pessoas que não estão dispostas a pagar esse preço. Às vezes você vai pagar, por exemplo, 30, 50, 100 mil reais numa mentoria ou para fazer parte de um grupo de empresários, mas isso vai te dar acesso a pessoas que você jamais imaginou que você teria. Às vezes você vai pagar, por exemplo, sei lá, 10 mil reais num treinamento. Então, eu já paguei, por exemplo, 10 mil reais por uma consultoria de 4 horas. Já paguei, por exemplo, 37 mil reais durante 6 meses para uma consultoria de gestão. Cara, já investi em muita coisa, muita coisa. Tem muita gente que não quer fazer esse sacrifício, acha que tudo vai aprender de graça. Cara, vou te falar uma coisa. O conhecimento, ele pode até estar de graça no Google, mas ele não está organizado. Pensa assim, todo o conhecimento sobre tudo está disponível de graça na internet. Mas é a receita que ninguém dá. Entenda o seguinte, os ingredientes estão soltos pelo mundo, mas são as receitas que estão escondidas. Ou seja, quando eu conheço alguém, eu entendo e aprendo a receita de sucesso dela. Quando eu conheço fulano, eu entendo como ele combinou esses elementos do sucesso que está disponível para todo mundo. E eu pago por essa receita, eu pago por esse acesso, eu pago para essa pessoa me mostrar qual é a próxima fase do nível do jogo. Qual é a próxima fase do jogo? Para onde? Qual, Thiago? Qual que é a próxima coisa? Fulano, me ensina, como é que eu faço para investir? Ao invés de você comprar um curso de 500 reais, eles ensinam muito. Eu tenho curso de 500 reais, tenho curso de 1.000, de 2.000 reais. Mas quando você tem a oportunidade de estar presencialmente junto com a pessoa, a coisa muda.
É outra coisa, cara. Hoje eu posso, se eu quiser, por exemplo, aprender sobre tráfego, eu posso mandar um WhatsApp agora, eu pego um avião e vou na casa do melhor de tráfego do Brasil. Hoje eu posso simplesmente mandar um WhatsApp e falar, fulano, eu quero aprender sobre gestão e aprender gestão com os melhores do Brasil. Se eu quiser aprender sobre startup, sobre investimento, sobre várias coisas. E, cara, se eu não tiver acesso a essa pessoa, eu pago pelo acesso. Eu pago pelo acesso. Quanto é que é? E não tem problema. Tá entendendo? As pessoas, elas acham que elas vão conseguir tudo nessa vida de graça. E é por isso que eu tenho essa pulseira aqui no meu braço. Que tá escrito, eu pago o preço. Essa pulseira diz, eu pago o preço. Eu já coloquei na minha cabeça, eu pago o preço. Eu falei, eu vou pagar o preço a partir de agora e não vai ter frescura. Eu vou pagar o preço que for necessário. Eu já devo ter contado essa história várias vezes, mas talvez isso possa servir e ajudar alguém. Teve uma vez que eu cantava na igreja, sempre gostei de cantar. Meu pai me colocou com 3 anos para poder cantar na igreja e eu sempre cantei e canto até hoje, amo cantar. E eu tinha uns 14 anos, eu fui viajar com um pastor e a gente cantei algumas vezes e ele pregava. A gente fez esse acordo. Eu cantava, ele pregava. Esse cara chegou pra mim e falou, Tiagão, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Falou o seguinte, mano, você oscila demais de uma apresentação pra outra, mano. Falou assim, cara, eu já fui diretor de rádio. O dia que pra todo mundo foi horrível, quando o cara é profissional, pra todo mundo foi maravilhoso. O profissional, ele erra pouco. Entendeu? Você tem uma oscilação muito grande nas suas apresentações. Você não é um profissional. Eu, oi? Ele desceu na lenha, assim, ó. Cara, você não é um profissional, Tiagão. Falou, você deixa de chupar sorvete antes de cantar? Eu não. Você deixa de fazer tal coisa? Deixa de fazer aquilo? Você faz aquecimento? Pra todas as perguntas que ele falava, minha resposta era não. Ele falou assim, seguinte, Tiagão, eu tenho minha conclusão aqui já. Eu não sei qual que é o preço, cara. Descobre qual é o preço e paga o preço, porque até agora você não pagou. Eu tinha 14 anos, eu poderia ter ficado muito puto com aquele cara. Revoltado. 14, 15 anos. Mas a partir daquele momento eu comecei a pagar o preço. Na música, nos negócios, em tudo. E você tem que pagar o preço também. Talvez, eu não sei exatamente qual é o preço que você vai ter que pagar, mas descobre qual é o preço e paga o preço, porque até agora você não pagou.